Bom dia, eu sou o Gildo Magalhães, do Centro de História e Ciência da USP, do Grupo Cronos, do Instituto de Estudos Avançados da USP, e esta é mais uma das nossas conferências Cronos, e hoje eu tenho o prazer de contar com o professor João Cortese, que é doutor em Epistemologia, História da Ciência pela Universidade de Paris 7, doutor em Filosofia pela USP, fez graduação em Ciências Moleculares, também na USP, e o mestrado em História e Filosofia da Ciência pela Universidade de Paris 7. É um pesquisador associado ao Laboratório SFER, da Universidade de Paris e do CNRS, e atualmente é professor no Instituto de Biociências da USP, no IBMEC de São Paulo e na Faculdade Paulo VI. É membro do GNOMON, Grupo de Ciências e Matemáticas Gregas da ARET, Centro de Estudos Helênicos, do Núcleo de Estratégias em Planejamento Experimental e Reprodutibilidade e da Associação para a Filosofia da Prática Matemática. Membro também do Comitê Científico do Correio do Centro Internacional Blaise Pascal. Ele trabalha nas áreas de História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia, principalmente nos temas de relação entre matemática e filosofia, história dos conceitos de infinito e analogia, ética da inteligência artificial, história, filosofia da biologia e bioética. Então, com vocês, o professor João Cortese. Muito obrigado, professor Gildo. Agradeço a você, ao professor André Frazão e a todo o Grupo Cronos pelo convite. E é um prazer estar aqui para falar um pouco do Pascal, que é o autor ao qual eu me dediquei aí ao longo do mestrado e do doutorado. É um autor cuja obra científica não é muito conhecida no Brasil, me parece, né? Não é tão discutida quanto poderia ser, né? E então é uma alegria poder estar aqui e, no final, discutir aí com quem tiver comentários, opiniões e questões, né? Então, eu gostaria de começar lembrando quem é o personagem, né? A gente vai poder aqui aprofundar só em uma das partes, eu vou tratar da matemática do Pascal, mas o Pascal não foi apenas um matemático, né? Ele foi também um matemático, né? Eu lembro que o Pascal viveu aí bem no meio do século XVII, na França, nasceu em Clermont-Ferrand, um pouco mais para o sul da França, morreu em Paris, teve uma vida curta, 39 anos de idade, ele tinha uma condição mais enferma. Foi um garoto prodígio, né? Aos 16 anos ele publicou uma obra de geometria, sobre a qual a gente vai falar um tanto hoje, o Ensaio para as Cônicas, mas além de matemático e prodígio, o Pascal fez várias coisas, né? Então, eu gostei muito do cartaz que fizeram para a palestra hoje, mostrando a Pascaline, que é a máquina de aritmética que o Pascal construiu quando ele tinha 20 anos, né? Então, o pai dele tinha uma função pública, né, análoga de coletor de impostos, e o Pascal fez uma das primeiras máquinas de calcular, né? Depois ele se tornou célebre também porque ele se envolveu em polêmica sobre a existência do vácuo na natureza e propôs experimentos para mostrar isso, né? Pouca gente sabe disso, mas no final da vida, o Pascal pensou ali no que seria mais ou menos o primeiro sistema de transporte público de Paris, né? Eram as carruagens a 5 sóis, destinadas à burguesia emergente, né? Então, as pessoas que não eram da nobreza, não tinham a própria carruagem, davam uma moedinha de 5 sóis para ir, por exemplo, da Praça da Bastilha até o Jardim do Luxemburgo, né? Era um dos trajetos que se fazia. Então, Pascal tem várias faces, né? Um matemático importante, um físico importante. O Pascal também passou por uma conversão profunda, né? Um momento de êxtase místico, e se converteu ao cristianismo, ao catolicismo, que ele viveu em contato com o grupo dos jansenistas. O Pascal, então, também tem uma importância aí na história da filosofia e da religião, né? Então, o escrito mais famoso, né, dessas reflexões são os Pensamentos, que, na verdade, são um grupo de 1000 fragmentos. Quando Pascal morreu, ele deixou na mesa dele mais ou menos 1000 pedaços de papel com escritos, e a reunião disso constitui os chamados Pensamentos, né? E outras obras, né? E o Pascal escrevia tão bem que ele também é lido, às vezes, pela história da literatura. Então, dependendo da biblioteca que a gente for, a gente encontra o Pascal na seção de matemática, de física, de religião, de filosofia ou de literatura, né? Só para a gente lembrar brevemente de quem que a gente está falando, né? E eu vou me concentrar aqui na matemática do Pascal, então não vou falar da física ou da máquina de calcular, né, como dispositivo técnico. E dentro da matemática de Pascal, Pascal trabalhou em 3 áreas principalmente, né?
Vou nomeá-las aqui anacronicamente, né, do jeito que a gente nomeia essas áreas hoje, seriam a geometria projetiva, a teoria das probabilidades e ali a gênese do cálculo integral, né? Então, as probabilidades são trabalhadas pelo Pascal através do triângulo aritmético. Talvez todo mundo se lembre desse triângulo, né? Às vezes na escola se estuda isso relacionado ao chamado o binômio de Newton. Algumas pessoas até chamam de triângulo de Pascal, mas os historiadores hoje sabem que, na verdade, os árabes conheciam esse triângulo alguns séculos antes do Pascal utilizar, né? Mas uma das obras importantes do Pascal é esse tratado do triângulo aritmético, né? No qual ele traz aí uma série de questões sobre combinatória e probabilidade. Só para mencionar, é algo famoso da matemática do Pascal, mas não é o que nós vamos tratar aqui. Eu vou me concentrar nos dois domínios geométricos que o Pascal trabalhou: geometria projetiva e o que a gente pode chamar de cálculo integral, que são as áreas da matemática que ele trabalhou no início e no final da vida. Como eu coloquei no título, né, eu vou trabalhar esses domínios geométricos da obra do Pascal, focando-me no tema do infinito, né? E eu também queria dar um brevíssimo resumo sobre o que seria uma história do conceito de infinito, né? Claro que a gente pode até fazer uma brincadeira que é uma história infinita, né? Mas tentando dar alguns tópicos, né? O infinito, ele passa a existir de um modo singular na matemática no século XVII. É claro que o Pascal não é o único autor que trabalha nisso, eu não pretendo que seja o principal, mas é um dos autores que contribuíram para isso, né? A gente fala muito de matematização da natureza, lembrando que para os gregos, né, a física e a matemática eram áreas predominantemente dissociadas, né? Então a matematização da filosofia natural se dá mais na ciência moderna. A gente fala muito de matematização da natureza, vou retomar hoje a tópica da matematização do espaço, mas e quanto à matematização do infinito, né? Quer dizer, quando é que o infinito passou a ser tratado dentro da matemática? Então, eu dou um contexto de uma história do infinito. Aqui é claro que existem obras e obras que falam sobre isso, né? Eu posso depois deixar indicações, mas só para a gente ter algumas referências básicas, né? Vale lembrar que, no geral, para o pensamento grego, o apeiron, né, que a gente pode traduzir literalmente como ilimitado, mais do que o infinito, era algo temido, né? Então, os gregos tinham um ideal de perfeição, de harmonia, e o apeiron era o que transbordava, o que escapava disso, o que ia além do oceano e que não era, portanto, buscado, né? Existem exceções, né? Os helenistas vão lembrar, por exemplo, do Anaximandro, que colocava o apeiron como um princípio, né? Mas, via de regra, o apeiron era visto negativamente pelos gregos e Aristóteles trouxe uma célebre recusa do infinito atual, privilegiando o infinito potencial. Vou voltar a isso ao final da palestra, mas o Aristóteles dizia, olha, na matemática basta conhecer algo maior do que qualquer grandeza que se queira. Não preciso do infinito em si, né? Mas vamos voltar a isso. É interessante para o nosso contexto ocidental nos lembrarmos também que para o pensamento cristão não é óbvio que Deus seja infinito. Deixa eu me explicar, né? Hoje talvez a gente pergunte para alguém e pareça natural dizer que Deus é infinito, né? Mas nas Escrituras, na Bíblia, Deus não é qualificado como infinito. Se a gente pega o Novo Testamento escrito em grego, Deus não é classificado como apeiron, né, no sentido de infinito. Tem um versículo que traz esse termo, mas em outro sentido, né? E a gente pode pensar que isso é devido, inclusive, a infinito ou apeiron serem qualificações negativas. Como é que eu vou dizer que um atributo primeiro de Deus é algo negativo, não finito? É mais fácil, talvez, dizer que ele é onipotente, todo-poderoso, eterno, né? E foi só mais tarde, com os padres da igreja, a gente pode lembrar, por exemplo, de Santo Agostinho, que passou-se a dizer, né, se Deus conta os fios de cabelo da nossa cabeça, se ele sabe todas as estrelas que estão no céu, os grãos de areia na praia, logo Deus é infinito, né? Algo que já vai ser, no século XVII, assumido mais ou menos como Tácito, ou que entra em discussão, mas que foi um trabalho de gênese ao longo da Idade Média, né, de passar a qualificar Deus como infinito, né? Também isso vai ser importante para nós, a relação entre o finito e o infinito, né? Então, a Idade Média, por exemplo, já trazia essa ideia de que entre os seres finitos e o infinito não há nenhuma relação, não há nenhuma razão. É isso que está nessa frase que eu chamei de um adágio medieval, né? Finiti ad infinitum nulla est proportio, né? Era a tradução latina de algo que aparecia já no Tratado do Céu, aristotélico, e que era retomado ao longo da Idade Média
tanto para discussões no âmbito teológico, quanto no âmbito físico e matemático. Então, quando a gente chega no século XVII, boa parte dos autores pensam Deus como infinito, mas é claro que isso entra em debates, e outras discussões sobre o infinito aparecem. Por exemplo, se o universo é infinito ou não. Isso só para a gente ter um amplo panorama, né, do que se trata quando a gente fala da história do conceito de infinito, e aqui eu vou trabalhar especificamente com a matematização do infinito no século XVII pelo Pascal. Como eu disse, ele não é o único, né? A gente pode pensar em vários italianos, né, que trabalharam com isso, Cavalieri, Galileu, Torricelli, franceses como Roberval, Fermat e Descartes, ingleses como Barrow e Wallace, e assim por diante, né? Um momento que vai ser um ápice, um cume, né, desse novo cálculo infinito vai aparecer com Leibniz e Newton, a criação do novo cálculo integral diferencial, ainda que a geometria projetiva da qual a gente vai falar tenha, por assim dizer, adormecido por um tempo e só sido retomada no século XIX, né? Mas, para nós, basta pensar que no século XVII começam a borbulhar, por assim dizer, os cálculos com o infinito, né? Então, no que vai constituir essa palestra, né? Eu já falei um pouquinho sobre o infinito, e a gente vai voltar ao longo da palestra sobre aspectos contextuais de como o infinito era tratado no século XVII. Eu vou trazer pensamentos, reflexões de Pascal acerca do infinito e dos dois infinitos, porque o Pascal vai falar de um infinito de pequeneza e um infinito de grandeza, e ele vai falar sobre a relação recíproca entre ambos, né? E eu vou dedicar metade da palestra à geometria projetiva de Pascal, a outra metade à gênese do cálculo integral por Pascal. A primeira, a geometria projetiva, foi trabalhada pelo Pascal bem no início da vida dele, a partir dos 16 anos. A outra é o último trabalho da vida do Pascal, né, 1658, né, então mais ou menos 4 anos antes dele falecer aos 39 anos de idade. A primeira vai dar uma ênfase no infinitamente grande, como a gente vai ver, ainda que também trate do infinitamente pequeno, e quando a gente tratar do método dos indivisíveis, que é o que vai arrumar para o cálculo integral, o assunto é o infinitamente pequeno, né? Então, vou fazer uma exposição sobre a geometria projetiva do Pascal e outra sobre os métodos dos indivisíveis, para depois falar sobre a relação entre ambos. Então, começo aqui a primeira parte dessa palestra, né? O que a gente vai chamar de geometria projetiva de Pascal. O termo, eu já disse, é anacrônico, não é como se chamava essa geometria na época. E trata-se de uma geometria que difere da geometria de Euclides. É uma geometria, a gente pode dizer, não euclidiana. Talvez vocês se lembrem que na geometria euclidiana as retas paralelas nunca se encontram, né? Mas a geometria projetiva vai postular que essas retas paralelas se encontram sim, em um ponto à distância infinita. E nesse sentido a gente pode entender que essa geometria herdou de uma matematização do espaço, oriunda inclusive de técnicas de representação da pintura, né? Me parece que o professor Gildo já tratou muito bem disso numa palestra precedente aqui desse mesmo ciclo, então eu queria voltar bem brevemente sobre esse contexto, né? Um contexto que começou ali no século XIV e depois principalmente no século XV, do nascimento da perspectiva linear, da perspectiva artificial renascentista, né? Então, se a gente olha já em 1344, esse quadro da Anunciação feito pelo Lorenzetti já traz essa ideia. A gente pode olhar ali os azulejos do piso, de que as retas paralelas deveriam ser representadas como convergindo no quadro, né? Aqui a gente tem algo mais como uma linha de fuga, né, representada por essa coluna meio apagada aqui no meio do quadro, e mais tarde a gente vai chegar à noção de um ponto de fuga, para qual todas as retas paralelas convergem, né? Então, uma técnica de representação, que já estudou um pouquinho de perspectiva sabe, né, a gente faz como se todas as retas paralelas do quadro, caso fossem prolongadas, se encontrem num ponto de fuga, né? E a ideia, então, é que o infinito, né, as setas paralelas que iriam para o infinito se nunca se encontrarem, são representadas no finito do quadro como se encontrando, né? E aqui é interessante que a gente pode falar até da correspondência simbólica disso num plano teológico, né? Não à toa, muitos dos quadros que representavam essa convergência das paralelas eram quadros que representavam a cena da Anunciação, né? E para a teologia cristã, a Anunciação é o momento da encarnação de Deus e é o momento, então, no qual o infinito divino vem ao plano finito da história, né? Deus infinito ganha o corpo de um homem infinito, né? Então, alguns autores vão dar uma ênfase nisso, né? Que não é à toa que muitas vezes o ponto de fuga foi trabalhado justamente em cenas da Anunciação.
Aqui a gente tem um outro exemplo, já do século XV, que é principalmente onde essas técnicas vão ser desenvolvidas, né? É um políptico, né? Então, um agrupamento de várias cenas, né? Um políptico de Santo Antônio, feito pelo Piero della Francesca. E se a gente dá ali um foco na parte superior do quadro, a gente vai ver que também se trata de uma cena da Anunciação, e a gente pode ver a convergência evidente aqui dessas duas colunas, dessas duas fileiras de colunas no centro do quadro, né? Bem no centro, debaixo dessa pomba, né, que está trazendo aqui uma ilustração do momento da encarnação, né? Tem uma série de coisas que poderiam ser discutidas, né? Então, se a gente olha, na verdade, Maria está de trás da fileira de colunas, né? Então, é como se o anjo não visse diretamente Maria, e a gente pode discutir muito aqui a relação entre o invisível e o visível, né? Mas, para nós, a gente pode ficar aqui com a ideia de que, basicamente, né, essa ideia de trazer o infinito para o finito, trazendo a convergência das paralelas para um ponto de fuga dentro de um quadro finito, era preferivelmente tratada, né, apareceu muitas vezes em relação a uma cena da Anunciação, né? Claro que não só, né? Então, daqui a pouco eu vou falar sobre esse ensaio clássico do Panofsky, né, a perspectiva como forma simbólica, dizendo que o ponto de fuga é a descoberta do infinito dentro do finito, que é o quadro, mas, como eu dizia, não só cenas da Anunciação trouxeram isso, né? Então, uma passagem clássica, acho que o professor Gildo falou disso na palestra dele, né, vem com um experimento que o Brunelleschi fez para representar o batistério de Florença, né? Então, diante, né, do Duomo da Catedral de Florença, existe uma edificação octagonal, né? O Brunelleschi a representou usando essa técnica perspectiva, né? Então, o relato é de que ele teria colocado lado a lado um quadrinho e um espelho e pintado o que ele via no espelho, né? Usando a técnica da perspectiva linear. Depois, Brunelleschi teria pego o quadrinho que ele pintou, feito um furo no ponto de fuga, que seria agora o ponto de observação, e virado ao contrário. Tendo virado o quadrinho ao contrário, Brunelleschi olhou através desse quadrinho e, diante do quadrinho, colocou o espelho. Atrás do espelho tinha o próprio prédio do batistério. Então, o espelho refletia a pintura que o Brunelleschi tinha feito do batistério, e que o Brunelleschi via através do pequeno orifício no quadro que ele tinha feito, e baixando o espelho, ele via o batistério em si, né? Então, era um modo de mostrar como é que a representação estava fiel ao prédio original, né? Então, o Brunelleschi e o Alberti deram o relato, sistematizaram essa técnica de perspectiva linear, uma perspectiva artificial, e que foi fundamental aí para os estudos da arquitetura e da representação pictural, né, da perspectiva. Aqui tem uma foto até desse batistério em Florença, né? Do ponto de vista da história da ciência, ou mesmo da história das ideias, é interessante a gente ver que essa perspectiva é uma forma possível de representar o espaço, mas ela não é necessária, né? Como eu já mencionei, o Erwin Panofsky, no ensaio clássico chamado A Perspectiva como Forma Simbólica, que em breve vai fazer 1 ano, discutiu que essa era uma perspectiva possível, mas não necessária, né? Não é absolutamente necessário que nós vejamos o mundo tal como propõe essa técnica perspectiva. Foi o mesmo ponto trazido por um outro autor menos conhecido, Pavel Florienski, né, um autor russo que se dedicou a tantas áreas do conhecimento que às vezes é referido como Leonardo da Vinci russo, né? O Florienski escreveu um livrinho da mesma época, 1919, intitulado A Perspectiva Inversa, que está inclusive bem traduzido e publicado em português. E o Florienski trazia o mesmo ponto, dizendo, olha, é uma escolha simbólica trabalhar com a convergência das setas paralelas para o ponto de fuga, né? Na perspectiva bizantina, na iconografia, o Florienski encontra diversas representações que fazem uso de outros tipos de perspectiva, né? Nessa representação da Trindade, a gente pode ver paralelas que divergem ao invés de convergir, né? E ao contrário do que uma leitura anacronística poderia fazer crer, pensar, eles ainda não conheciam a perspectiva linear, o Florienski argumenta que não, é uma escolha simbólica. Dependendo do que o pintor quer ressaltar no seu quadro, ele vai usar uma perspectiva ou outra. Não se trata de ignorância da perspectiva linear, né? E esses autores vão tratar, então, de vários pontos que podem ser discutidos na perspectiva linear, para mostrar que ela não é necessária ou natural, né? A perspectiva, como a gente viu o orifício do quadrinho do Brunelleschi, ela parte de um ponto de vista pontual, né? E, na verdade, a nossa visão não parte de um ponto de vista, ela parte de uma visão binocular, nós temos 2 olhos.
Além disso, a perspectiva linear trabalha com um quadro que é quase sempre retangular. E aí eu vou encontrar uma pirâmide visual, que vai do ponto de vista até o retângulo. E por que uma pirâmide visual ao invés de um cone? Por que o quadro não é redondo, por exemplo? Né? Além disso, os quadros são sempre planos, né? Trabalham com uma representação plana da imagem, enquanto o nosso olho, na verdade, é aproximadamente esférico. Né? Então, aí tem questões de planificação da imagem que não são sem implicações. Finalmente, a gente pode dizer que a perspectiva trabalha com uma representação estática, enquanto o nosso olho sempre está em movimento. Né? O nosso olho nunca está completamente parado. Né? Então, são alguns elementos para dizer que, na verdade, essa perspectiva foi construída dentro de um certo contexto. Né? Então, por isso que se chama até perspectiva artificial, e a gente poderia dizer, é uma das perspectivas artificiais possíveis. Né? Não se trata de uma perspectiva necessária. Bom, por que eu estou falando de tudo isso se a palestra é sobre o infinito para a geometria do Pascal, para a matemática do Pascal? É porque essa técnica em perspectiva influenciou o tratamento geométrico que foi dado para as curvas cônicas no século XVII. Né? Então, a geometria projetiva, como eu já disse, assume que as retas paralelas se encontram no infinito, além de outras coisas, mas eu estou focando aqui nesse elemento, né? Os pontos à distância infinita. E, no caso do Pascal, ele vai usar, então, essa geometria projetiva, o fato das retas paralelas se encontrarem no infinito, para estudar as curvas cônicas, as seções cônicas. Eu me permito lembrar aqui o que são as cônicas. Né? Se eu penso num ponto, né, que seria esse ponto aqui, que está aparecendo como vértice, e se eu passo uma reta por esse ponto, que eu vou chamar hoje em dia de geratriz, e eu revoluciono essa reta, eu vou encontrar um cone. É o que a gente chama um duplo cone, né, matematicamente. Às vezes hoje a gente fala cone, a gente só vai pensar na metade dele, né? Mas o cone propriamente tem essas duas partes. E aí, se eu for seccionando, cortando o cone, eu vou encontrar as curvas cônicas, né? Se eu faço um corte paralelo ao eixo de revolução, eu vou encontrar a hipérbole com seus dois ramos. Se eu faço um corte paralelo à geratriz, eu vou encontrar a parábola. Se eu faço um corte que não é paralelo nem à geratriz, nem ao eixo de revolução, eu vou encontrar a elipse, que o Pascal chamava de antobola, porque ela volta sobre ela mesma. Né? Vamos lembrar que a etimologia do nome dessas curvas vem do grego balen, né? Lançar, jogar. Então, a antobola é a que volta sobre ela mesma. Né? E aqui à direita, né, a gente pode ver a representação das cônicas que a gente vai chamar de degeneradas. Né? Então, se eu faço um corte por um plano que é perpendicular ao eixo de revolução, eu encontro um círculo, que na verdade é um caso de elipse. Se eu passo um plano pelo eixo, pelo vértice, né, o ponto que está entre os dois semicones, eu vou encontrar um ponto. Se eu faço um corte paralelo a duas geratrizes, eu encontro uma curva cônica que é um ângulo. Né? Então, esses três elementos geométricos também são seções cônicas, mas a gente vai se concentrar aqui nesses elementos da esquerda, né? A hipérbole, a parábola e a elipse. E o Pascal, então, vai lançar mão da geometria projetiva, o que hoje a gente chama de geometria projetiva, para estudar essas curvas. E como que ele vai fazer isso? Né? Como o nome diz, projetivo, né? Ele vai pensar essas curvas uma como a projeção da outra. Né? Então, depois vocês podem até fazer a experiência em casa, se a gente pega um abajur, né? Agora, durante o dia, eu não vou conseguir fazer a experiência, mas vocês pegam um abajur de cúpula circular com uma lâmpada, né? A gente pode entender que a lâmpada corresponderia aqui, fazendo uma analogia física, ao vértice que está entre os dois semicones, né? E se eu projeto um abajur de cúpula circular paralelamente a uma parede, eu vou encontrar uma parede plana, né? Eu vou ver um círculo maior do que a cúpula do meu abajur. Se eu começo a inclinar a cúpula do meu abajur, eu vou começar a ver diversas elipses sendo projetadas. Essa que é a ideia, então, né? Pela geometria projetiva, eu posso ver a projeção, por exemplo, de um círculo numa elipse. E a geometria projetiva vai dizer, um círculo também pode ser projetado numa parábola. Mas aí a gente pode pensar, como é que o círculo, uma figura geométrica fechada, se projeta na parábola, uma figura geométrica aberta? E a geometria projetiva vai trazer o fato que, na verdade, a parábola é uma figura fechada. Fechada porque ela se fecha num ponto à distância infinita. A hipérbole também seria uma figura geométrica fechada. Dois pontos à distância infinita permitem que cada um dos ramos da hipérbole se feche. Né? Então, os pontos à distância infinita na geometria projetiva mudam um pouco como é que a gente vê as coisas. Né? A linha reta poderia ser entendida como a circunferência de um círculo com raio infinito. Né? E isso, como eu vou indicar, permite uma maior generalidade do tratamento
dessas cônicas, né? Uma generalização, porque você pode ver que vai haver uma correspondência, por assim dizer, uma projeção entre cada uma das cônicas, né? Círculo, elipse, parábola e hipérbole, né? Eram curvas importantes no contexto do século XVII, então só para a gente ter uma noção, né? O Kepler vai propor órbitas elípticas dos planetas, ao invés das tradicionais órbitas circulares que vinham dos gregos. O Galileu vai falar da trajetória parabólica dos projéteis. O Descartes vai discutir a construção de lentes parabólicas e hiperbólicas, né? Então, eram curvas de grande importância no século XVII, e a geometria projetiva vai trazer um tratamento unificado delas, né? O Pascal não criou essa abordagem, na verdade, ele trouxe essa abordagem principalmente a partir dos estudos do Girard Desargues, né? Então, o Pascal, ele começou tão cedo na ciência, inclusive porque o pai dele, o Etienne Pascal, frequentava o círculo do padre Mersenne, né, que era o principal círculo de cientistas franceses na época, em Paris, né, embrião do que veio ser a Academia de Ciências, né, e foi lá que o Pascal entrou em contato com o Desargues, muito jovem, né. Eu gosto dessa representação, aqui a gente não tem certeza, né, se retrata uma cena fiel ou não, mas mostraria o Desargues é essa figura central aqui, que segura a bengala e o chapéu na mesma mão, e ele estaria discutindo com o padre Mersenne, com o Descartes e com Pascal sobre as experiências sobre o peso do ar, né? O Pascal também trabalhou com essa questão da pressão atmosférica ao mesmo tempo do que sobre a existência do vácuo, né? E o Pascal entrou em contato muito cedo com o Desargues, e a partir desse contato que o Pascal desenvolveu a sua geometria projetiva. O Desargues, que tinha um estilo de escrita muito peculiar, talvez tenha até ajudado o fato do Pascal ter conversado com ele pessoalmente ao invés de só ler a obra dele, né? Porque o Desargues, ao mesmo tempo, era alguém que tinha uma veia prática, né? Alguém que a gente poderia talvez dizer um engenheiro. Ele tem um tratado só sobre um corte de pedras, sobre cortes de pedras, né? Mas quando ele fala aqui da geometria, ele faz isso numa linguagem um pouco críptica, cheia de metáforas biológicas que não foram do agrado de algumas pessoas, tais como Descartes, né? Então, Gilles Gaston Granger, um importante epistemólogo francês, que deu, inclusive, aulas na nossa Universidade de São Paulo, comparava, num livro sobre a filosofia desse estilo, o estilo do Descartes e o estilo do Desargues. Dois contemporâneos com estilos bem diferentes. Enquanto Descartes buscava ideias claras e distintas, o Desargues tinha uma escrita muito mais metafórica, né? É o que a gente encontra nessa obra importante dele, que deu lugar à geometria projetiva, que cujo título a gente poderia traduzir aproximadamente como projeto de um esboço, de uma tentativa, né, de uma aproximação aos eventos de encontros do cone com o plano, né? Então, ele está falando aí das seções cônicas, mas, ao invés de falar de linha reta, o Desargues fala de tronco de uma árvore. Ao invés de falar de intersecção entre linhas retas, ele vai falar de um nó de um ramo de uma árvore, e assim por diante, né? Então, foi uma discussão, né? O Descartes criticou, inclusive, esse estilo de trazer as ideias do Desargues, mas é um autor fundamental, né, que trouxe essa nova abordagem, trazendo aquilo que alguns comentadores chamaram de uma geometria do infinito, né, fazendo uma geometria não euclidiana ao entender que as retas paralelas se encontram no infinito, né? E se essa obra, o Brouillon Projet do Desargues, havia sido publicada em 1639, é no ano seguinte que o Pascal, tendo apenas 16 anos, publica o seu Essai pour les coniques, né? Ensaio para as cônicas. A obra do Desargues, o Brouillon Projet, é uma obra ali das suas 100, 150 páginas. O Essai pour les coniques, que o Pascal publicou aos 16 anos, é uma obra curtinha. Na verdade, essa foto que eu mostro aqui representa a integralidade da obra, né? Na verdade, era um panfleto, né? Uma grande página que trazia ali alguns resultados. Mas o tamanho não pode impressionar aqui, porque, na verdade, era uma obra genial, com resultados originais em matemática, é que, no fundo, Pascal não demonstrava aqui os resultados matemáticos, como ele dá o nome, era um ensaio para as cônicas, né? Ele prometia um tratado completo sobre as cônicas e dava aqui apenas alguns elementos, né? Falava de alguns resultados, né? Talvez o mais célebre, né, desses resultados
seja o teorema do hexágono, né, aquilo que a gente chama hoje de teorema de Pascal, em alguns momentos, né. Aqui é uma representação de uma das figuras, de uma das 3 figuras que aparecia nesse ensaio, mas eu vou mostrar agora uma representação anacrônica que vai nos auxiliar a entender do que se trata, né. Novamente, aqui eu vou apresentar o teorema não da forma como ele foi proposto por Pascal, mas só para a gente ter ideia, mais ou menos, de em que linha a coisa está indo, né? O Pascal traz esse resultado na seguinte maneira. A gente pode reformulá-lo assim. Digamos que eu tenho um hexágono, né, uma figura de 6 lados retos, inscrito numa curva cônica. Por exemplo, aqui eu vejo o hexágono A, B, C, D, E, F inscrito numa elipse. E aí a gente pode observar os lados opostos desse hexágono. Por exemplo, o lado AB e o lado DE. Se eu prolongo o lado AB e o lado DE, eles vão se encontrar aqui no ponto G. Agora eu vou olhar para outro par de lados opostos, o lado BC e o lado FE. Se eu prolongo o lado BC e o lado FE, eles vão se encontrar no ponto H. Finalmente, se eu prolongo o lado CD e o lado oposto a F, eles vão se encontrar no ponto I. Pois bem, o que diz o teorema do Pascal, esse teorema do hexágono? Ele vai dizer que esses 3 pontos de intersecção, correspondentes à intersecção da prolongação dos lados opostos do hexágono, os pontos G, H e I, são colineares. O que não é óbvio, né? Quaisquer 3 pontos não estão necessariamente numa mesma linha reta, né? Mas o teorema de Pascal diz isso, né? Se eu tenho um hexágono inscrito numa cônica, as 3 intersecções de prolongamento de lados opostos estarão numa mesma linha reta. E o que é interessante? O Pascal vai falar, olha, se isso vale para um hexágono inscrito numa elipse, automaticamente vale para um hexágono inscrito numa parábola. E automaticamente vale para um hexágono inscrito também numa hipérbole. Ou seja, uma generalidade, uma generalização é ganhada aqui graças à propriedade projetiva, né? As curvas cônicas já haviam sido estudadas pelos gregos, né? Não é que ninguém nunca tinha estudado as cônicas. Arquimedes, Apolônio de Pérgamo, Papos de Alexandria, todos eles tinham feito importantes estudos, né? Por exemplo, sobre a parábola e sobre as outras cônicas, né? Mas eles não tinham essa unificação que foi possível graças ao estudo projetivo das cônicas pelo Desargues e pelo Pascal, né? O Desargues e o Pascal, quando eles provam um teorema, uma propriedade para uma das cônicas, isso, entre aspas, automaticamente vale para todas as cônicas. Se eu mostro o teorema do hexágono para a elipse, ele, ao mesmo tempo, já vai valer para a parábola e para a hipérbole devido à propriedade projetiva, né? Do ponto de vista dos documentos, né, eu disse que esse essai pour les coniques, né, o Pascal publicou aos 16 anos de idade, um ensaio muito curto, né? Mais tarde, o Pascal escreveu um tratado completo sobre as cônicas que, infelizmente, não chegou a ser publicado e foi perdido. O que a gente conhece hoje dele é apenas um trecho chamado Generatio Conisectionum, a geração das seções cônicas, do qual a gente conhece através de uma transcrição feita pelo Leibniz. Quando Leibniz esteve em Paris, no início da década de 1670, ele transcreveu parte desse tratado das cônicas pascaliano e também tomou notas, tem comentários também do Leibniz sobre esse tratado, né? Vale a pena também mencionar que o Pascal escreve as suas matemáticas tanto em francês, é o caso do Essai pour les coniques, quanto em latim, é o caso da Generatio Conisectionum, né, e o tratado das cônicas dele, como era prática corrente entre autores científicos do século XVII, né? Então, a gente pode entender que a importância dessa geometria projetiva, o que hoje nós chamamos de geometria projetiva, estava em admitir elementos a uma distância infinita, pontos à distância infinita, linhas retas à distância infinita, que permitiam uma maior generalização do estudo das seções cônicas. Foi essa a contribuição que o Desargues e o Pascal trouxeram. Eu dei alguns elementos aqui históricos para mostrar como é que essa representação do encontro das paralelas no infinito não surgiu puramente dentro de um estudo geométrico, mas herdou também de técnicas de representação, em particular da perspectiva linear. Então, agora eu avanço, né, e já mostrei as seções cônicas, e a ideia da projeção, então, era ter a correspondência entre elas, né? Tem uma passagem interessante desse texto chamado A Geração das Seções Cônicas, na qual Pascal escreve: daí resulta que a parábola se estende ao infinito e gera um espaço infinito, embora, o termo em latim é quamvis, ela seja a aparência da circunferência do círculo, que é finita e compreende um espaço finito. Então, é aquela correspondência que eu disse que poderia nos parecer desafiadora. Como é que o círculo finito, a circunferência finita, se projeta numa parábola infinita, aberta?
né? O Pascal vai falar, olha, embora, né, eu tenha aqui o finito e o infinito, né, nós vamos lembrar daquele adágio medieval, entre o finito e o infinito, nenhuma relação. Então, embora isso aconteça, né, uma concessiva, existe uma correspondência, né? Então, a geometria projetiva é fundamental enquanto ela passa a trazer para a matemática o estabelecimento de uma relação positiva entre o infinito e o infinito, que muda, né, esse modo de pensar que entre o finito e o infinito não poderia ter relação alguma, né? Nós não temos aqui a clareza e a distinção das ideias cartesianas, né? Como dizia o Gaston Granger, o estilo do Desargues é outro, e o do Pascal também, né? A gente trabalha aqui com o que talvez possa ser considerado algo incompreensível. Será que duas paralelas podem se encontrar no infinito, né? E aí é muito interessante, porque se a gente pula para os pensamentos do Pascal, aquela coleção de fragmentos encontrados quando ele morreu, né? Em um momento, né, falando, né, sobre a existência humana, a questão da existência de Deus, Pascal traz isso da matemática para escrever: nem tudo que é incompreensível deixa de ser. Ou seja, existem coisas incompreensíveis que podem existir, né? Pascal vai falar é a finitude humana que nos impede de compreender certas coisas. O número infinito, um espaço infinito igual ao finito. Então, a gente pode ver que essa correspondência entre o finito e o infinito tem para o Pascal, inclusive, consequências de como o homem deve se posicionar em relação ao incompreensível, né? Então, eu vou concluindo aqui a primeira metade dessa palestra, né? A gente falou até agora principalmente sobre o infinitamente grande na geometria projetiva. A geometria projetiva também fala do infinitamente pequeno, mas a gente está dando aqui o destaque para o infinitamente grande, e a gente vai passar, a partir de agora, a falar do infinitamente pequeno em outra área da matemática pascaliana, que é o método dos indivisíveis, né? Para fazer essa transição, eu gostaria de ler um trecho de outro fragmento dos pensamentos, um dos mais célebres, chamado Desproporção do Homem, né? É um fragmento que tem aí suas 3, 4 páginas, e no qual o Pascal, com uma veia literária importantíssima, genial, vai situar o homem perdido entre os dois infinitos, o infinitamente grande e o infinitamente pequeno, ou como ele também chama, o nada e o infinito, ou o infinito de pequeneza e o infinito de grandeza. O Pascal escreve: que é um homem no infinito? Quero mostrar-lhe um abismo novo. Quero pintar-lhe não somente o universo visível, mas a imensidão que se pode conceber da natureza no âmbito dessa contração de átomo. Que ele veja uma infinidade de universos, cada um dos quais tem o seu firmamento, os seus planetas, a sua terra, na mesma proporção que o mundo visível, nessa terra dos animais. E, finalmente, dos ácaros, nos quais reencontrará aquilo que os primeiros deram, e encontrando ainda nos outros a mesma coisa, sem fim e sem descanso, que ele se perderá nessas maravilhas, tão espantosas em sua pequenez, quanto as outras em sua extensão. Pois quem não admirará que o nosso corpo, que há pouco nem era perceptível no universo, ele próprio imperceptível no seio do todo, seja agora um colosso, um mundo, ou melhor, um tudo comparado a um nada ao qual não se pode chegar. Quem se considerar assim, ficará espantado consigo mesmo, e se considerando sustentado na massa que a natureza lhe deu entre esses dois abismos do infinito e do nada, estremecerá à vista dessas maravilhas. E creio que, transformando-se a sua curiosidade em admiração, ele estará mais disposto a contemplá-las em silêncio do que a buscá-las com presunção. Né? Então, eu gosto de trazer esse trecho para a gente ver que o Pascal vê uma relação, um tipo de reciprocidade entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. Ele vai dizer, olha, eu, um ser humano, sou um nada para o universo, para as estrelas. Mas para um ácaro, para uma bactéria, eu sou um tudo. Né? E o Pascal vai tirar aí dessa relação entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno uma vertigem, uma desproporção, um abismo para o homem perdido entre o infinito de grandeza e o infinito de pequeneza, entre o infinito e o nada, né? Então, a gente lembra aqui que o Pascal era também um pensador, né, sobre a condição humana muito profundo, além de um cientista, né, e que a obra dele tem vários pontos de ligação, né? Eu considero que é empobrecedor a gente ler só a filosofia de Pascal ou só a ciência pascaliana, né? Eu acho que tem relações muito interessantes aí entre as áreas do pensamento dele. Como eu dizia, a gente chegou mais ou menos no final da nossa palestra, quer dizer, do ponto de vista do tempo, mais da metade, mas do ponto de vista do conteúdo, eu vou passar agora ao segundo tópico,
né? Se a gente falou sobre a geometria projetiva abordando as cônicas, vou falar agora do método dos indivisíveis do Pascal, que é o que deu lugar ao que a gente veio chamar hoje de cálculo integral, principalmente com o Leibniz, no caso do Pascal, né? Ou seja, cálculo de áreas e cálculo de volumes de figuras geométricas, e assim por diante, né? Então, a gente pode falar, de certo modo, aqui da pré-história do cálculo integral, e é interessante que o Pascal publicou o seu método dos indivisíveis, não com o seu nome, mas com o nome de Amos d'Etonville. É interessante, né, a conversão profunda do Pascal foi em 1654, em 1656, ele escreveu em defesa do Arnaud, que era um jansenista, criticando a casuística dos jesuítas, de modo com outro nome, né, o nome de Louis de Montaut, né, foram as 18 cartas a um provincial, também conhecidas como as cartas provinciais, né, estudadas aí na história da religião e pela literatura francesa, né, como era um contexto de polêmica teológica, o Pascal não assinou de próprio punho, mas assinou como Louis de Montaut, né, e 2 anos depois, quando ele publica o Método dos Indivisíveis como resultado de um concurso matemático que se desenvolveu ao longo de 1658, Pascal usa o nome Amos d'Etonville, né? E é interessante que a gente pode ver aqui que se trata de um anagrama, né? Se a gente vê o nome Louis de Montaut, com o qual ele publicou as cartas provinciais, e o nome Amos d'Etonville, tem as letras correspondentes, com o único detalhe que o U corresponde ao V, mas no latim são a mesma letra, né? Então a gente tem uma brincadeira. O Dominique Decotte, que é um importante comentador do Pascal, menciona ainda, olha, é um nome profundo, porque Amos remete a um profeta, né? E d'Etonville remete mais a uma figura, talvez, dos salões parisienses, né? Então, o Pascal talvez esteja até jogando aí com a simbologia. Mas vamos para o concurso, né? Então, era um concurso mesmo, o Pascal lançou alguns problemas sobre uma curva matemática chamada cicloide e propôs, quem resolver esse problema e ganhar o primeiro lugar, vai ganhar como recompensa 40 pistolas, né? Tinha uma recompensa em dinheiro, né? Segundo prêmio, 20 pistolas, né? Só para a gente ter uma noção, se alguém alugasse uma boa casa em Paris por um ano, custaria mais ou menos 60 pistolas, né? E esse concurso se desenvolveu durante alguns meses, durante 1658. O Pascal propôs o concurso através de um intermediário, que era o Pierre de Carcavie, né? E enquanto anônimo, né, o Pascal propôs esse concurso, o Pascal considerou que nenhuma das respostas recebidas era digna de ser considerada como tendo resolvido os problemas, e quando ele mesmo publica as respostas nessas cartas de d'Etonville, que tem aí suas 120 páginas, mais ou menos, é um tratado de mais fôlego, né? Ele usa, então, o nome Amos d'Etonville. Ele lança o concurso como anônimo e publica a solução como Amos d'Etonville. É um concurso, como eu dizia, destinado à curva da cicloide, ainda que o método que o Pascal proponha sirva para qualquer curva geométrica plana. Não qualquer curva, mas para uma série de curvas, né? Então, ele vai partir da cicloide para fazer uma coisa muito mais geral, né? A curva cicloide pode ser entendida como o trajeto que um ponto fixo numa circunferência realiza enquanto essa efetiva uma revolução completa. Então, fazendo novamente uma analogia física, a gente pode pensar numa roda, a roda de uma carroça, por exemplo, com um prego nela. Quando a roda der uma volta completa, a trajetória que o prego fixado na roda vai ter realizado é a curva da cicloide. Ela ganha alguns nomes ali no século XVII, né? O Mersenne, que era o padre, né, que organizava o círculo científico do qual Pascal participou, chamou essa curva em francês de roulette, né, a roleta, e de cycloide, ou em latim de cyclois, e o Roberval chamou essa curva de trochoide, né, tomando a etimologia grega de trocos, né? Então, o concurso parte dessa curva, mas, como eu disse, o que o Pascal vai desenvolver vai ser muito mais geral, né? O que o Pascal perguntava sobre essa curva, né? Ele dizia, esse aqui é um desenho, provavelmente da mão do Pascal, né? Uma reprodução de algo que aparecia nas cartas dele, que tem aí algo como 40 ilustrações, né? E o Pascal falava, bom, se eu pegar aqui a metade da cicloide, né? O trecho que vai aqui do ponto A até o cume aqui, o ponto C, né? Como calcular a área debaixo dessa curva, né? Algo que já lembra o cálculo integral. Como calcular o centro de gravidade desse espaço, né? O centro de gravidade, vocês vão se lembrar, é complexo da gente definir o centro de gravidade, Pascal não define, mas a gente pode tomar aquela ideia de que, fisicamente, o centro de gravidade, uma das possíveis definições, é o ponto pelo qual nós sustentamos esse corpo e ele resta em equilíbrio, né?
Claro que é uma questão complexa, né, e de como definir, o meu amigo, né, André Koch Torres Assis, da Unicamp, né, trabalha muito isso nas suas discussões sobre Arquimedes, né, sobre como é problemático definir o centro de gravidade, né, indico os trabalhos dele para quem se interessar, né. Mas a gente pode pensar como encontrar o ponto, falando fisicamente, pelo qual um corpo sendo sustentado se equilibra, né, e o Pascal perguntava isso geometricamente. E depois ele continuava, se eu pegar esse espaço debaixo da curva e fizer uma revolução, né, então vou gerar um sólido ao girar isso em torno da base AF ou desse eixo CF, né? Qual o volume desse sólido? Qual o centro de gravidade do sólido? E qual é a área de superfície desses sólidos? Qual é o centro de gravidade da área de superfície desses sólidos? É uma série de problemas, mais ou menos 9, muito complexos que o Pascal propunha, né? Alguns ele não sabia, mas já tinham até sido tratados, né, por autores como Roberval, e é isso que está envolvido aí no concurso, né? Não vou entrar no detalhe dos cálculos, mas eu queria mostrar pelo menos como que o Pascal passa a abordar esses problemas em uma solução que, como eu já disse, vai ser mais geral do que para cicloide, vai valer também para outras curvas, né? O Pascal vai usar um método dos indivisíveis, né? Indivisível, literalmente, significa aquilo que não é dividido, a mesma etimologia do que o átomo, né? Mas esse método dos indivisíveis era usado por vários autores ali na época, né? O Cavalieri foi um autor fundamental que trouxe essa ideia, e tinha uma discussão, como entender esses indivisíveis? Se eu for falar, por exemplo, do indivisível se eu pego uma figura plana, vou dividindo ela. O indivisível vai ser a linha reta, sem largura, ou vai ser um retângulozinho muito fino, né? Então, é isso que a gente vai chamar de indivisível heterogêneo, né? Alguns autores, como Cavalieri, Galileu, Descartes, tendiam a interpretar os indivisíveis como sendo a linha reta infinitamente fina que compõe uma figura plana. Já outros autores, como Roberval, Mengele, Barrow, Leibniz, tendiam a ver os indivisíveis como retângulozinhos muito finos, mas que não chegavam a ser linhas retas, né? Então, será que o indivisível, de fato, seria algo que não pode ser dividido, indivisível heterogêneo, ou é algo que ainda pode ser mais dividido, indivisível homogêneo, né? E é nesse contexto que eu gostaria de avaliar a prática matemática do Pascal. O Pascal tem um texto muito interessante de umas 20 páginas, chamado Sobre o Espírito Geométrico, né? É um texto que a gente poderia dizer de filosofia da matemática, na qual ele fala sobre esse assunto. Eu, infelizmente, não vou ter tempo de aprofundar nesse texto. Ao invés disso, eu escolhi aqui mostrar a prática matemática do Pascal, como é que ele calcula na prática com o seu método dos indivisíveis para tentar resolver esses problemas da cicloide, né? Então, o Pascal, é interessante, vocês vão se lembrar que ele tinha aquele tratado do triângulo aritmético, né? É anterior aqui às cartas de d'Etonville, e o Pascal traz aqui uma figuração de somas, né? Ele está trabalhando na geometria, mas ele traz algo que nos lembra da aritmética, né? Ele vai definir somas triangulares. O que é a soma triangular de A, B, C e D, começando por A? É o que a gente pode ver aqui nesse triângulozinho, né, nessa figuração. A soma triangular de A, B, C e D, começando por A, é A mais B mais C mais D, mais B mais C mais D, mais C mais D, mais D. A gente pode ver que a disposição, e o Pascal apresenta assim no texto dele, faz um triângulozinho. Alguém poderia falar, puxa, mas isso é 4 vezes D, mais 3 vezes C, mais 2 vezes B, mais 1 vez A. De fato. Mas o modo como o Pascal traz essa soma é com uma disposição geométrica. Depois ele vai propor mesmo uma soma piramidal. O que é a soma piramidal de A, B e C? É a soma triangular de ABC, que seria ABC mais BC mais C, mais a soma triangular de B e C, que é BC mais C, mais a soma triangular de C, que é simplesmente C, né? Então, a soma piramidal de 3 grandezas é como se eu empilhasse as 3 somas triangulares, né? Novamente, alguém poderia falar, puxa, mas isso é 6 vezes C, mais 3 vezes B, mais 1 vez A. Mas o interessante é que o Pascal está trazendo uma figuração aritmética para somas que vão aparecer num contexto geométrico, né? Uma das histórias clássicas do cálculo, realizada pelo Boyer, hoje em dia considerada, inclusive, já um pouco desatualizada quanto ao seu método historiográfico, né, tem uma declaração interessante para isso, né? O Boyer vai dizer que o triunvirato matemático francês de Roberval, Fermat e Pascal combinou seu interesse na geometria do Arquimedes, já vou trazer aqui por que ele está falando de Arquimedes, com um entusiasmo pela teoria dos números. E isso coloriu o trabalho deles, né? Então, é interessante que tem um toque especial aritmético nessa geometria pascaliana, assim como de seus colegas Roberval e Fermat, né? E por que ele está falando aqui de Arquimedes? Porque o Pascal vai trazer essa geometria aritmetizada para retomar
a estática do Arquimedes dentro do seu método dos indivisíveis. O que é estática? É a ciência do equilíbrio dos corpos, né? Então, o Arquimedes eu lembro, né, um autor, um matemático grego antigo, né, que tinha trabalhos, né, a gente conhece esse trabalho com esses títulos, né, sobre o equilíbrio das figuras planas, sobre os corpos flutuantes, a quadratura da parábola, e o Arquimedes havia fornecido elementos de uma teoria do equilíbrio, né? E aí, entre os séculos XVI e XVII, com a ciência moderna, há uma recuperação do Arquimedes, né? Eu até citei aqui um autor, o Paul Lawrence Rose, que fala de um renascimento italiano da matemática. Assim como na filosofia resgatou-se Platão, por exemplo, aqui a gente poderia falar de um renascimento matemático, né? Porque voltou-se a trabalhar Arquimedes de diversas formas, né? Em alguns casos, foram novas edições do texto arquimediano. Em alguns casos foram traduções do grego para o latim. Em outros casos, né, o Mauro Lico, por exemplo, era um autor da Sicília, que ele dava assim versões do Arquimedes. Ele traduzia colocando já a teoria dele no meio, né? Então, hoje em dia, isso estaria considerado como um pecado do tradutor, né? Hoje em dia a gente pensa, a tradução tem que ser literal, né, fiel à fonte. Alguns desses autores traduziam falando, olha, se eu consigo colocar algumas coisas a mais, por que não? Né? Então, era uma extensão da matemática arquimediana, e eles foram trazendo novos problemas, né? Se o Arquimedes tinha tratado o centro de gravidade de certas figuras, eles vão buscar o centro de gravidade de outras figuras e vão tentar generalizar essa teoria, né? Diversos deles eram italianos, né, como Mauro Lico, Tartaglia, Comandino, Guidobaldo Del Monte, né? Outros, né, por exemplo, o Galileu, né, e outros, por exemplo, o Estevam estava nos Países Baixos, né, e aqui a gente vai ver como é que isso chegou no Pascal, né. Bom, mas a gente estava falando do cálculo da área de figuras, né. O que isso tem a ver com a estática arquimediana, né? Porque, como eu disse, o Pascal, num contexto geométrico, também está falando de centros de gravidade, né? E aí ele vai pôr esse problema do centro de gravidade da figura da área embaixo da cicloide, né? E, para falar disso, ele vai falar como se em cada figura plana eu tivesse uma balança, né? E ele vai avaliar se a balança está em equilíbrio ou não, né? Vamos dizer que essa linha reta aqui represente uma balança e o ponto A representa o fulcro da balança, ou seja, o ponto de apoio. Como que eu vou avaliar, através da lei da alavanca arquimediana, se essa balança está em equilíbrio, né? Eu vou dizer, bom, o peso 3 pesa uma vez, né? O peso 5 pesa 2 vezes, porque ele está a uma distância 2 do ponto de apoio. O peso 4 pesa 3 vezes, né? É aquilo que a gente conhece da nossa experiência, ao saber que se eu quero levantar alguém numa gangorra, eu tenho que ir o mais distante possível do ponto de apoio para que eu tenha que fazer menos esforço, né? Se eu quero mover uma porta pesada, eu tenho que ir longe do eixo, né? Quanto mais na extremidade da porta eu movê-la, mais fica fácil, né? Então, a lei da alavanca arquimediana teria a ver com essa, com essa relação, né? De que um peso, né? De que uma massa tem uma força que é aí diretamente proporcional à distância que ele está do fulcro, né? Novamente, o professor André Assis tem trabalhos que mostram como é que o Arquimedes apresentou isso no seu contexto original, né? Como é que o Pascal vai fazer? Ele tem as suas somas triangulares, né? E ao invés de falar de lei da alavanca arquimediana, ele vai falar, bom, a balança está em equilíbrio se a soma triangular de um lado é igual à soma triangular do outro. Sempre a soma triangular começando do centro da balança. Então, se a soma triangular de 3, 5 e 4 é igual à soma triangular de 9 e 8, e de fato, em cada caso, essas somas dão 25, a balança vai estar em equilíbrio. Bom, muito bom. Aqui estamos entendendo como é que, num contexto da estática, do equilíbrio, o Pascal vem com essas somas aritmetizadas. Mas e a geometria, né? Eu vou dar um exemplo aqui, nós vamos chegando aproximadamente ao final, né, dessa palestra, né, mas eu vou dar um gostinho de um exemplo como é que o Pascal trabalha, né, não gostaria que a figura assustasse ninguém, né, nem a notação, né, essas cartas de d'Etonville foram escritas em francês, elas não têm simbologia matemática, e eu estou trazendo uma simbologia aqui só para ajudar a gente a compreender. Pascal não usa esse sinal de somatório, por exemplo. Né? Então, vamos considerar essa que é a figura 1, né, do tratado do Pascal, e vamos olhar para essa figura composta pela reta horizontal AC, pela curva CB e pela reta vertical BA. Né? Depois, toda essa outra parte aqui a gente pode ignorar. Então, novamente, estamos considerando essa figura que o Pascal chamava de trilinha, porque é como se fosse um triângulo com um lado curvo. Né? Reta horizontal AC, curva CB e reta vertical
BA. Né? Então, eu tenho aqui uma área, e o Pascal fala, como é que eu vou encontrar o centro de gravidade dessa área? Né? Ele diz, olha, eu vou dividir por indefinidos planos essa área. Né? São as retas FE, GH e K. Ele vai dividindo, dividindo, dividindo. Eu vou encontrar pequenas porções, né? Que são, por exemplo, essa porção aqui que tem a base AK, as retas KI e AC, e lá em cima essa curvinha IC. O Pascal vai falar, como é muito pequenininho, eu posso substituir. Em vez de uma curvinha IC, vamos colocar uma retinha IC. E então eu vou ter um retângulozinho, AK e C. Não é mais uma figura irregular, mas é um retângulozinho. E eu vou ter, então, a figura plana, né, essa trilhinha, composta por uma série de retângulozinhos. Aí o Pascal vai falar, essa reta AB, eu posso transformar ela na minha balança. Vamos ver como é que esses retângulozinhos se equilibram nessa balança. E quando eu descobrir o fulcro, o ponto de apoio dessa balança, que aqui está representado pelo ponto T, eu vou saber que o centro de gravidade dessa figura plana está exatamente na reta representada pela linha que passa pelo ponto T. E o Pascal vai tratar, então, de uma proporção, então essa fórmula aqui embaixo, que eu espero que não assuste ninguém, trata de uma proporção, né? Então, o Pascal vai falar, olha, um braço da balança, o braço AT, está para o braço TB, né? Então, um braço da balança está para o outro, assim como a soma triangular vindo de um lado está para a soma triangular vindo dos outros. Soma triangular do quê? Desses retângulozinhos, né? Aqui o Pascal não está fazendo soma triangular de número, mas de porções geométricas. Então, ele está usando uma proporção para usar as somas triangulares e determinar o ponto do centro de gravidade. Né? Então, eu dou aqui o gostinho de um cálculo que o Pascal faz através desse método. Um método que traz a aritmética para operar na geometria e uma geometria que resgata a estática arquimediana num contexto de método dos indivisíveis para determinar centros de gravidades, áreas de figuras planas, volumes de figuras, como eles chamavam, sólidas, e assim por diante. Né? O Pascal vai falar, ele fala, puxa, mas eu mudei a curvinha para retinha, será que isso não muda algo? Né? Além disso, ele fala, mas agora eu estou mexendo com retângulozinhos, os retângulozinhos não estão exatamente num ponto da balança, eles têm uma largura, isso não vai dar algum problema? E aí o Pascal escreve, né, num avertissement, ele tem declarações ali no meio dos cálculos dele, nas quais ele vai tentando explicar o que ele está fazendo de um ponto de vista mais metodológico. E a tradução do texto do Pascal é a seguinte: eu sei bem que essas porções da grandeza proposta não caem precisamente nos pontos de divisão da balança, mas não deixei de dizê-lo, porque é a mesma coisa. Pois, dividindo cada uma dessas partes iguais da balança BA pela metade, essas novas divisões darão uma nova balança, que diferirá da primeira apenas de uma grandeza menor do que qualquer uma dada, já que a multitude das partes é indefinida. Então, Pascal fala assim, olha, eu não falei que a divisão era por indefinidos planos, para gerar os meus retângulozinhos, então tudo bem, né? Por mais que não seja exatamente igual, o erro vai ser menor do que qualquer grandeza dada, né? É interessante que lembra até algo do que a gente vê na engenharia hoje em dia, né? Eu não preciso ter uma solução exata. Me fale uma margem de erro e eu faço uma solução cujo erro é inferior a essa margem, a essa proposta, né? O interessante é que o Pascal está fazendo isso na fundação de um método matemático, né? Para quem se interessa por história da matemática, é no século XIX, com o desenvolvimento da análise, que isso vai ganhar uma fundação mais rigorosa. Mas é interessante ver que, para fundamentar cálculos, o Pascal fala, eu não preciso de uma igualdade estrita. Basta uma igualdade sob a condição de um erro menor do que qualquer grandeza dada. E aí a gente vê que o Pascal não precisa do infinito em si. Basta para ele o indefinido, né? Porque ele fala, ó, quando eu estou falando aqui uma grandeza indefinida, corto por um número indefinido de planos, isso, vai declarar o Pascal, significa simplesmente um número maior do que qualquer número dado. Então, ele não está se comprometendo que ele fez uma divisão atualmente infinita, né, por uma infinitude de planos, mas apenas por uma quantidade de planos indefinido, né, um número maior do que qualquer número dado. Então, entre os indivisíveis homogêneos ou heterogêneos, parece que o Pascal está, nessas cartas de D'Etonville, do lado dos indivisíveis homogêneos. Né? Ele fala, não preciso calcular um plano com um monte de linhas assim, as retas sem largura. Eu calculo por retângulozinhos. Ah, mas qual que é a largura desse retângulo? Ele fala, ó, faz tão pequeno quanto você queira, para o erro ficar menor do que você quiser. Né? Esse é o modo do Pascal de lidar com isso. Né? E isso lembra aquilo que o Aristóteles propunha para o infinito potencial, numa passagem célebre da sua física. Né? O Aristóteles dizia, os matemáticos não precisam, não fazem uso do infinito em si, né, que o Aristóteles chamaria de infinito atual. Né? Os matemáticos precisam apenas de uma grandeza limitada, tão grande quanto se queira.
né? Então, a gente pode até lembrar aqui dessa passagem aristotélica. O Aristóteles falou para o cálculo dos matemáticos, eles não precisam se comprometer com o infinito atual. Basta uma grandeza tão grande quanto se queira, né? O Pascal vai dizer algo análogo. Basta uma grandeza maior do que qualquer uma dada. E aí a gente poderia, então, começar a ficar encucado com um certo quebra-cabeça aqui, né? Se a gente está dizendo que na prática matemática do Pascal, nas cartas de d'Etonville, ele não precisa do infinito atual, mas basta o indefinido, como é que fica aquela noção da palavra indivisível, né? O indivisível não é algo que você divide até não poder mais dividir? Como é que fica, então, um retângulozinho para o Pascal? E o interessante é que, na verdade, nessas cartas, o Pascal ele fala do método dos indivisíveis, doutrina dos indivisíveis, linguagem dos indivisíveis, mas, no geral, ele não usa a palavra indivisível isoladamente, fora de locuções como doutrina dos indivisíveis, né? Isso aparece uma única vez e é com sentido relativo, né? É aqui o último exemplo de desenvolvimento do Pascal que eu vou dar nessa fala, né? Então, o Pascal fala, olha, vamos pegar aqui aquelas somas piramidais da qual a gente falou, né? Então, vocês podem ver pela figura que eu estou pegando 2 vezes a soma piramidal de ABC. O que era a soma piramidal de ABC? Era a soma triangular de ABC, mais a soma triangular de BC, mais a soma triangular de C. E aí eu repito, porque eu estou pegando 2 vezes essa soma piramidal, né? Então, o Pascal apresenta esse diagrama lá no seu texto. E o Pascal fala, pego 2 vezes a soma piramidal e tiro uma soma triangular. Por isso que tem 2 barrinhas aqui no começo. É como se eu pegasse 2 vezes a soma piramidal de A, B e C e tiro uma soma triangular em cima. O que sobra? Vai sobrar 9 vezes o C, mais 4 vezes o B, mais 1 vez o A, né? O que são isso? São os quadrados. É 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, né? Então, se a gente for colocar numa fórmula, novamente, o Pascal não usa essas fórmulas, mas se a gente fosse fazer uma equação para nos ajudar a entender, a gente diria que 2 somas piramidais de uma série de grandezas, menos a sua soma triangular, é igual à soma dos quadrados dessas mesmas quantidades, né? O Pascal, no texto dele, ao invés de colocar 3 pontinhos, como a gente faz hoje em dia, ele escreve etc., né? Por isso que eu coloquei o etc. na fórmula, né? Mas então o Pascal está falando, olha, 2 vezes a soma piramidal de uma série de quantidades, menos 1 vez a soma triangular, é igual à soma dos quadrados dessas mesmas quantidades. E aí o Pascal fala, mas como eu estou lidando aqui com um indefinido, vou para esse etc., 3 pontinhos, a soma piramidal é de uma ordem superior à soma triangular. Então, eu posso esquecer a soma triangular. Eu vou cortar esse termo, que nem a gente brinca hoje em dia, que a gente corta um termo que pode ser negligenciado, né? Então, 2 vezes a soma piramidal menos uma soma triangular, sendo igual à soma dos quadrados, vamos esquecer a soma triangular. E eu posso negligenciar ela dizendo, então, 2 vezes a soma piramidal, quando eu estou indefinido, é igual à soma dos quadrados, né? Então, o Pascal fala que uma soma é de ordem superior à outra e eu posso negligenciar, então, a soma triangular. Eu cito Pascal. Esta soma triangular é apenas um indivisível no que diz respeito às somas triangulares, já que ela tem uma dimensão a menos, e que é a mesma coisa, que um ponto no que diz respeito a uma linha, ou que uma linha no que diz respeito a um plano, uma linha reta, né? Ou que um plano no que diz respeito a um sólido, ou, enfim, que um finito no que diz respeito ao infinito. O que não muda em nada a igualdade. Então, o Pascal está falando, quando eu lido com isso, finito em relação ao infinito, posso negligenciar o finito. Mesma coisa, a soma triangular em relação à soma piramidal, posso negligenciar. E aqui ele usa, então, o termo indivisível no que diz respeito... Perdão, tem um problema aqui no meu texto. A passagem, essa soma triangular é apenas o indivisível no que diz respeito às somas piramidais. Perdão, eu, na hora de escrever aqui na tradução, fiz um equívoco. Essa soma triangular é apenas o indivisível no que diz respeito às somas piramidais, né? E, portanto, pode ser negligenciado, né? Então, a gente vê que o Pascal não está se comprometendo com o sentido literal do indivisível, mas ele fala de um método dos indivisíveis ou usa aí um termo relacional, uma acepção relacional do termo indivisível, né? Então, finalmente, eu chego aqui às minhas conclusões, né? Eu gostaria de ouvir as questões de todo mundo que está nos ouvindo, participando, comentários, né? E contribuições a essas questões que são, como eu brincava, infinitas, né? Tem muitos desdobramentos. Gostaria de ouvir os pontos de vista de vocês, né? Então, a gente viu aqui que naquela obra que o Pascal fez no início da sua vida, né, desde os 16 anos, ele trabalhou com as cônicas a partir de uma abordagem projetiva, assumindo que as retas paralelas se encontravam no infinito, né, o que permitia unificar os resultados. Já isso que o Pascal trabalhou em 1658, ou seja, 4 anos antes da morte dele, aos 39 anos de idade, o Pascal trabalha um método dos indivisíveis de um modo bem peculiar. Ele traz somas triangulares e piramidais, uma abordagem da aritmética, num contexto geométrico, resgatando a balança e a estática arquimediana,
para calcular centros de gravidade, assim como áreas e volumes, né? Então, é interessante ver como é que o Pascal lida com o infinito nessas duas áreas, né? Nem tudo é simples na interpretação da obra de um autor, né? Então, além dessa conclusão geral, eu queria concluir com um desafio conceitual, né? Algo para a gente debater, refletir, né? E aquela correspondência que o Pascal falava entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. Será que na prática matemática dele isso se verifica? Bom, por um lado, no método dos indivisíveis da balança, que a gente viu aqui, o Pascal está lidando não com indivisíveis heterogêneos, linhas retas, mas com retângulozinhos indefinidamente delgados, né? São porções pequenas que podem ainda ser divisíveis. O Pascal não se compromete com um indivisível no sentido literal, mas ele usa um método dos indivisíveis no qual eles são indefinidamente pequenos, né? A gente pode até brincar de chamá-los indefinitesimais, para não usar infinitesimais, né? Então, aqui a gente vê antes um uso do indefinido do que no infinito. Por outro lado, naquela geometria projetiva pascaliana, os elementos da distância infinita, um ponto à distância infinita, eram assumidos. Como é que eu vou dizer que o círculo corresponde à parábola se a parábola for aberta e o círculo fechado? Só existe correspondência se a parábola se fechar num ponto infinito, né? No mesmo sentido, alguns comentadores propuseram, olha, também no método dos indivisíveis, talvez um cálculo com indefinido só pode existir se houver um infinito por trás, né? É uma questão complexa aqui da filosofia da matemática. Faz sentido eu falar de cálculo indefinido sem ter um infinito ontológico que garante esses cálculos, né? Então, parece que o quebra-cabeça parece ser mais ou menos o seguinte, né? O Pascal, nos seus textos, afirma que o infinitamente pequeno e o infinitamente grande são recíprocos, né? Existe uma correspondência entre os dois, né? Como, então, entender? Uma possibilidade seria dizer, olha, na prática matemática pascaliana não existe essa reciprocidade que ele declara. Talvez na geometria projetiva eu tenha um infinito e no método dos indivisíveis é só um indefinido. É uma possibilidade. Outra possibilidade seria dizer, não, na verdade, na geometria projetiva eu não preciso assumir que aquele ponto à distância infinita de fato existe. É só uma tendência das retas. Uma outra possibilidade seria questionar, como eu já mencionei, no método dos indivisíveis. Falar, olha, para fazer esses cálculos com indefinido, na verdade, eu preciso do infinito, né? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, ou eu digo que tem infinito nas duas, geometria projetiva e método dos indivisíveis, ou eu digo que basta o indefinido nas duas, ou eu digo que uma tem o infinito em si e a outra o indefinido e que a declaração pascaliana é problemática, né? Então, acho que é um ponto para discussão. Eu acho que tem elementos aqui. Eu tendo a ver essa questão como podendo ser desdobrada entre uma distinção entre objetos matemáticos e procedimentos matemáticos, né? Mas acho que é uma questão, inclusive, para a gente conversar, né? Como eu disse, concluindo, o Pascal não é um cientista com um interesse fechado nas suas obras. Ele pensa que considerar os dois infinitos pode ajudar o ser humano a viver melhor. É o que ele escreve do Espírito Geométrico, né? Esse textinho do qual eu falei, do qual a gente tem uma boa tradução pelo Flávio Locke. Pascal escreve: os que virem claramente essas verdades poderão admirar a grandeza da potência da natureza, nessa dupla infinidade que nos circunda por todos os lados, e aprender, por essa consideração maravilhosa, a conhecer a si mesmos, observando-se localizados entre uma infinidade e um nada de extensão, entre uma infinidade e um nada de número, entre uma infinidade e um nada de movimento, entre uma infinidade e um nada de tempo. Com base nisso, pode-se aprender a se estimar em seu justo valor e formar reflexões que valem mais do que todo o resto da geometria, né? Então, Pascal vai dizer, o homem, face a esses dois infinitos, pode aprender melhor sobre quem ele é. É isso, eu gostaria de deixar indicadas algumas referências, né? Depois a gente vai tentar disponibilizar, porque inclusive algumas das obras estão disponíveis de modo aberto na rede, a maioria em francês ou em inglês, né? Mas desde já eu diria que quem se interesse pelos pensamentos do Pascal, a gente tem duas boas traduções em português, pelo Mário Laranjeira e pelo Sérgio Millier, né? E em francês tem um site do professor Dominique Decotte, www.penseedepascal.fr, que tem gratuitamente todos os fragmentos dos pensamentos de Pascal e também fotos dos manuscritos e vários comentários que, inclusive, estão relacionados aí com a parte da ciência da matemática pascaliana. Do ponto de vista dos indivisíveis pascalianos, tem um bom capítulo dentro desse livro 17th Century Indivisibles Revisited, né, publicado pelo Vincent Julian em 2015, se eu não me engano. O livro como um todo vale a pena. E depois tem vários trabalhos sobre a obra matemática do Pascal em francês, né,
trabalhos mais antigos, como o do René Taton, e trabalhos mais contemporâneos, como o da Claude Merquer ou do Dominique Decotte. Eu posso disponibilizar oportunamente a referência desses trabalhos para quem se interessar. Então, eu gostaria realmente de agradecer, pedir perdão por ter me estendido um pouco mais do que eu havia previsto, e dizer que eu estou disponível, então, aí para ouvir comentários, questões, né, conversar com vocês, agradecendo mais uma vez ao professor Gildo e a participação de todos. Obrigado. Muito obrigado, professor João Cortese, pelas suas explanações sobre a geometria e aritmética de Pascal, ainda lembrando da sua importância na filosofia e em outros ramos do conhecimento. Vejamos se há agora alguma pergunta, porque eu vi 2 comentários no chat, que não são propriamente perguntas, são agradecimentos, mas estamos aqui aguardando se houver alguma pergunta. Enquanto isso, eu gostaria de colocar uma pergunta que, considerando que o Pascal tinha um lado, digamos, prático, evidenciado pelos trabalhos de física, pela construção da Pascalina, mas também um lado de matemático teórico profundo. A minha pergunta é exatamente algo que já surgiu e deu origem a muitas discussões. Se você acha que a matemática ela é sempre com um fundamento, digamos, na realidade, na prática, mesmo que isto não seja confessado ou até entrevisto por quem pratica matemática. Puxa, obrigado, professor Gildo. É uma questão que dá muito pano para a manga, né? Uma questão que talvez a gente possa classificar aí do ponto de vista da ontologia da filosofia da matemática, e uma questão complexa, né? Eu gosto do fato que no francês, no qual o Pascal escreveu, mas também em espanhol e inglês, matemáticas aparecem no plural, né? Então, na verdade, a gente pode ver várias disciplinas que aparecem aí, e a gente já tem uma questão sobre a unificação delas, né? Mas estou fugindo da pergunta, né? A pergunta é se a parte prática e física motiva, dá lugar a sempre as matemáticas, né? Eu acho, quer dizer, é uma questão que a gente debate muito, né, com vários colegas. Eu tendo a ver, né, a matemática como tendo uma autonomia, pelo menos no seu método, né? Então, quando eu dei analogias aqui, né, falei, olha, vamos pegar um abajur com uma cúpula, eu acho que a geometria projetiva não pode depender disso para as suas demonstrações, ou, né, um prego numa roda para falar da cicloide, e a matemática não pode depender disso, né? Mas e quanto à gênese das ideias na matemática, né? Será que elas viriam da física, por exemplo, né? E, no fundo, eu não tenho uma resposta fechada nessa própria lei da alavanca arquimediana. Tem muitos debates entre os comentadores de Arquimedes que falam o fato da lei da alavanca, né, o fato de que os pesos se equilibram a uma distância inversamente proporcional do seu ponto de apoio, do fulcro, né, o fato de que o peso a uma distância 1 pesa uma vez, a distância 2 pesa 2 vezes. Isso pode ser dedutível a priori, matematicamente, ou isso depende da empiria, né? O Arquimedes vai lançar mão disso como um pressuposto, né, em alguns trabalhos, em outros ele tenta demonstrar a partir de outros pressupostos. O Pascal assume como pressuposto, mas aí vem uma questão profunda, né? Tudo bem, eu posso até trabalhar dedutivamente do ponto de vista da matemática, assumindo a lei da alavanca, mas essa lei da alavanca, ela mesma, ela depende de um aspecto físico empírico ou ela poderia ser deduzida a priori, né? E eu acho que é uma questão, na verdade, complexa, não tem uma resposta fechada para isso, né? E estou pensando especificamente na lei da alavanca, porque ela é um dos elementos que intervém aqui na geometria do Pascal, né? E, novamente, né, esse ponto à distância infinita da geometria projetiva, a gente se inspira em uma técnica de representação, né? Mas eu acho que é outra coisa se a gente assume que ele existe matematicamente falando ou não. A gente vai ter que até desdobrar naquela famosa questão da filosofia da matemática, né? As entidades, os objetos matemáticos são descobertos, inventados ou alguma outra categoria, né? O que significa eu dizer que existe, né? Quando eu postulo na matemática, assumo um ponto de distância infinita, isso implica existência?
ou é mais uma prática de construção, um procedimento, né? É um fato de que a matemática vai caminhando cada vez mais para um convencionalismo do ponto de vista dos axiomas, né? Se a gente olha para as geometrias não euclidianas do século XIX, parece ter algo até de formal, né? Deixa eu supor isso, deixa eu supor aquilo, né? Enquanto talvez, classicamente, você pensava nos axiomas como, né, verdades naturais ou autoevidentes, né? Me parece que aqui há uma tendência em aceitar, né, a existência desses pontos da distância infinitos, né? E eu acho que o fato do Desargues, ainda mais do que o Pascal, ser um homem que vinha também da prática, isso, consciente ou inconscientemente, deve ter influenciado o fato de eles pensarem nesses elementos de distância infinita e trazerem isso para a matemática, né? E depois é interessante, porque daí o Pascal vê isso em paralelo com o infinito divino, né? O Pascal que já falou, olha, se eu acho que o homem não deve negar a Deus por Deus ser incompreensível, olha só, eu posso encontrar a mesma coisa na matemática, né? Então, acho que o Pascal também fala, puxa, olha que interessante, eu vou aceitar a existência do incompreensível na matemática, porque eu também acho que isso é o caso num âmbito maior da realidade, né? Então, a minha leitura, né, é de que eles estão aceitando, sim, a existência desses pontos de distância infinita e de que isso é influenciado por alguma prática, né? Mas a gente teria que ler linha a linha, né, para debater sobre isso, porque tem passagens ambíguas, né, do Brouillon Projet do Desargues, ou ao ler junto todos os textos pascalianos, como eu estava mencionando. Né? Certo. Ainda não vejo outras perguntas e só queria aprofundar ainda um pouco mais a sua resposta, lembrando como a existência do infinito, ou seja, o infinito atual, ou real, versus o infinito potencial do Aristóteles, isto vai irromper no final do século XIX com o Cantor, na teoria dos números transfinitos. E o interessante é que aonde é que o Cantor vai localizar, junto com o amigo dele, o Dedekind, o infinito real? É no cérebro humano, na mente humana, melhor dizendo. Ali existe o infinito. Se ele existe ali, então ele existe de fato. Então, só um pensamento a mais, talvez complementando, mas você fica livre também se quiser complementar alguma coisa. Obrigado, professor Gildo. De fato, talvez algum matemático que esteja escutando aqui e veja assim, uma palestra com o título Matematização do Infinito e que não menciona o nome do Cantor, pode parecer uma falta grave, né? Porque o Cantor trouxe toda uma teoria positiva dos infinitos, né? Ou melhor, dos transfinitos, como o professor Gildo trouxe. E é interessante que o Cantor, que foi muito mal compreendido na sua época, né, não significa que a teoria do Cantor também é absoluta. Até hoje tem pessoas que discutem, tem teorias alternativas, né, na matemática, mas o Cantor, ao ser tão incompreendido e buscando, inclusive, o diálogo com filósofos, com teólogos, né, ele visitou muito da história, né, então, de fato, ele leu Pascal, leu Agostinho, né, para tentar indicar que aquele infinito atual que ele acreditava que existia já havia sido entrevisto de algum modo pelos pensadores, e o Cantor estaria, então, sistematizando isso positivamente do ponto de vista da matemática, né? Então, sim, né? O Cantor, acho que talvez, não conheço o quanto que ele teria sido influenciado pelo lado físico, mas, assim, o que eu sei é que essa parte da discussão filosófica e teológica do infinito, o Cantor vê aí marcas do transfinito, ou do infinito absoluto, do qual ele fala, né, e busca aí uma justificação para os seus trabalhos. Muito bem. Então, eu vou agradecer muito ao professor João Cortese pela sua palestra. Tenho certeza que muitas pessoas vão ainda pensar sobre esses assuntos e vamos editar essa palestra, que ela vai ficar disponível depois pelo YouTube, e aí vou só pedir que você também possa acrescentar, eu acho que você já acrescentou o seu e-mail, né, nesse último slide, né? Se alguém quiser entrar em contato diretamente com você, poderá fazer. E, então, agradecendo também os trabalhos do Jorge e da Larissa, do IEA,
e a presença invisível, no caso, do nosso público. Muito boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez, professor Gildo, pelo convite. Obrigado a todos do grupo e do IA pela organização. Estou disponível se alguém quiser me escrever por e-mail, joão.cortez@usp.br. Obrigado a todos. Ok.